Hello and welcome. We're LASPAO and we're going to present today a presentation about scholarship opportunities for Latin America and the Caribbean. And we're delighted to be here with you as a part of International Day with College Week. My name is Amy Whitish Temple and I'm a Program Development Officer at LASPAO. And I'm joined here by my colleague I'm Glaucia Ribeiro. I'm a program coordinator, program communications coordinator for the Science Without Borders program. Excellent. And we also wanted to take this opportunity to introduce our Deputy Director, Angelica Natera, to welcome you. Hi everyone, my name is Angelica Natera and I'm the Deputy Director of LASPAO. I'm thrilled that you can have the opportunity to know more about our organization that has been serving the region for the past almost 50 years. You will be interacting today with top program officer from our organization and Glaucia as a communication coordinator, and this is a great opportunity for you to know more about what we do, take advantages of the opportunities we offer, and we are here to help you create opportunities for your educational development. Thank you so much for spending time with us. Bienvenidos. And for those in Brazil, muito obrigado por esta oportunidad. Okay, thank you. And now I leave you with Amy owning the presentation. And Glaucia, thank you. So thank you. So what we're going to look at today is we're going to give you an overview of LASPAO and the scholarship programs and follow that by a brief question and answer session. So if you have questions, please feel free to chat those, and then I'll be reading those questions and answering them for the group. And then Glaucia is going to give you an overview of the Science Without Borders PhD program, and that will be in Portuguese. And that will be followed by a brief question and answer session as well. And I wanted to give you my email address. It's AMY_WHITISH@harvard.edu. And I'll also repeat that at the end during the question and answer session so that you can take note of it if you want to follow up with me and answer questions or ask me follow-up questions. So a little bit about LASPAO. LASPAO is a nonprofit organization affiliated with Harvard University that was founded in 1964. We're located here in Cambridge, Massachusetts, and our staff, we're unique in the sense that many of our staff members are from Latin America and the Caribbean, and those who aren't have extensive linguistic, cultural, educational, and practical experience in the region. LASPAO administers scholarship programs for several program sponsors, including the Fulbright program, also Science Without Borders, Becas Inicia, the OAS, Organization of American States, and FINCID in Peru, the Science and Technology program there. We work with about 1,200 grantees or scholarship recipients at any one given time. And these grantees are from 34 countries, studying in 28 countries around the world. Our mission at LASPAO is to promote social and economic development in Latin America and the Caribbean through long-term investment in education. So what we're going to do today, I mentioned some of the programs that we work with. We're going to highlight a couple of programs, and I'm going to talk about the Fulbright Foreign Student Program and the parts of it that LASPAO administers. And Glaucia is going to talk to you about Science Without Borders, the PhD program. And to give you a little bit of information, here's a broad overview for all of our scholarship programs, and it includes LASPAO's services. So what we provide in scholarship management has to do with both academic placement and program advising. For academic placement, we review the application documents, and we provide information about U.S. universities and programs,
And then we collaborate with each grantee or scholarship recipient to create a university application submission plan. We assist grantees in completing online graduate applications and then pay the application fees and submit any required documents to U.S. universities. We also work with universities to negotiate tuition funding. In the program advising, what we do is we disperse grant funds and pay fees and tuition directly to universities. We monitor the grantees' academic progress and provide reports for the scholarship funders, and we serve as a liaison between the grantee, the funder, and the U.S. university. And in general, our monitoring team provides general support for grantees, personal, academic, or other. So a little bit about the Fulbright program. The Fulbright program is not currently accepting applications, but it's important for you or anyone else who might be interested in applying for a Fulbright scholarship on how to prepare. How can you best prepare starting now? The Fulbright application will open on or around February 1st of 2014. And it's not too early to begin considering and thinking about this and preparing your materials. So some of the general requirements are that you be a citizen from the country which you are applying, you have a bachelor's degree and an excellent academic record, that you be committed to the development of knowledge and innovation in your home country, and that you commit to returning home after graduate study in the U.S. Now, for some of our scholarships through Fulbright, it requires that you be a professor or be teaching at an institution of higher education. The selection criteria that we take into account when reviewing applications and interviewing candidates is an academic background. Are you prepared to study what you're proposing to study? The potential to contribute to the development of your home institution and country. Clarity of academic and professional objectives, so that would be done through your statement of purpose. And if you're pre-selected, an in-person interview, how well you explain what it is you want to study and why. Priority will also be given to applicants who have not received a Fulbright scholarship in the past. And additional criteria may apply as stipulated by the Fulbright program in your particular country. So some of the benefits are round-trip airfare, a monthly stipend, a health benefit plan, and tuition assistance. And again, this is where LASPOW comes into play, that the Fulbright scholarships often don't cover the cost of tuition. So LASPOW is going to be working with host universities to apply for financial aid and to negotiate a tuition waiver on your behalf if you're selected for a Fulbright scholarship. Just a note about this, those studying business, architecture, art, law, and public policy will be expected to contribute about 50% of the tuition cost from personal contributions. And another benefit, I think probably the largest benefit, is to be a part of this amazing network of Fulbrighters around the world, something that is incredible, and to be an ambassador for your country in the U.S., but then also to bring back your knowledge to your home country. So a little bit about the fields of study over the past 5 years. I think what's important here is to look at the breakdown. You see that science, technology, engineering, and math, about 37% of the candidates who've applied for Fulbright are studying these fields, then followed by social science, education, and business. And it's important that most fields of study are open for Fulbright, with the exception of medicine, dentistry, and nursing. Also, I want to take a look at the top universities over the past around 10 years where our Fulbright grantees placed by LASPOW have studied. And again, this is not an exhaustive list or a fixed list, but it is
just used to give you an idea of where candidates are studying. Now again, this is driven by faculty contacts and your background and the ability to get tuition funding, but the list is University of Illinois Urbana-Champaign, University of Florida, Southern Illinois University at Carbondale, Purdue University, Columbia University, University of Maryland College Park, among others. So how can you prepare? Since we talked about the fact that this is a time when you can be preparing, or you can tell your friends and colleagues who might be eligible for a Fulbright how they can prepare. What's really important right now is to spend some time on the internet researching programs and departments at U.S. universities. You can also find out the admissions requirements for each degree program. Make sure that you are qualified and your background lends itself to that particular program. What's really important is that you establish a faculty contact at the universities that you've researched. It's not too early to start doing that. Spend some time starting to prepare for standardized tests. And here we have listed the GRE and the GMAT, but it's also really important, if you're a non-native speaker of English, to be preparing for the TOEFL. And you should have at least an intermediate level of English, which is a 513 on the paper-based test or a 65 on the internet-based test. And it's better to have closer to an 80, but there are some English language preparation courses for those with an intermediate level. You can also go to the ETS website and do practice exams for both the GRE and the TOEFL. So it's crucial to also prepare a well-written 1 to 2 page statement of purpose that describes your academic goals, research interests, and professional qualifications. And then take some time to prepare your CV. You should have a section for education, professional experience, research experience, publications, etc. Make sure that it's in good shape, the formatting is good, have someone else look at it. You should also have someone else look at your statement of purpose. And be sure not to include your birth date, your marital status, or a photo of yourself on the CV. And then one final thing about preparing. You can take some time right now to identify 3 references that you know academically or professionally. You shouldn't use friends or family or clergy members as references. And just let the references know that they should be prepared to write and submit electronic letters of recommendation in English, should you be selected. So now comes the time when you all get to ask questions if you have any questions. And again, my name is Amy Whitish Temple, and my email is amy.whitish@harvard.edu. So I'm going to take some time right now to answer any questions you might not have. Or you might have, rather. So let's see. Someone is asking about scholarship programs for undergraduate programs. You know, we mainly work with graduate students, and I'm not sure which country that is from, but there are some undergraduate scholarships that we work with that are from El Salvador, and also the Organization of American States has a 2-year program for undergraduates. Also, if you're from Brazil, there are undergraduate scholarships available through IIE. Let's see. And I'm just taking a minute to read these. So
I'm an undergraduate from Mexico. I've just finished high school and I'm really interested in studying biomedical engineering abroad. Unfortunately, my family can't afford it, so I would like to know if there's any international scholarship program I could apply for. Unfortunately, I don't know. You could check with maybe CONACYT in the country, in Mexico, to see if they had some opportunities. Few more questions. Let's see. That is just someone saying hello. I'm not a U.S. citizen, but I attend school in the U.S. I'm a dreamer. Can I apply? You know, I think that is, unfortunately, I think that that's not possible at this moment. I'm sorry about that. Let's see. A couple of more questions. Okay, I have scored a 287 on the GRE and want to apply for a master's in computer science. Would I get the admission? We really recommend that candidates have a combined score with the new scores of about 300, and it really would depend on the university that you were applying for and how competitive the admission was at that particular university. Also, it would depend on the breakdown. If the quantitative score was much higher, which will be required for computer science. Okay. There's a general question about, I would like to major in psychology in the US. Are there scholarships for me? I'm not sure if this is the undergraduate or graduate level, but for the graduate level, there are scholarships and you could apply for a Fulbright for that. Okay, so we have some time for some more questions. Okay. So this listener is from Venezuela and is an administrator and would like to study in the US. This person is asking, how can they have all of the necessary information to apply for a scholarship? I'm not sure what level you're looking at, but for the graduate, you could work through the Fulbright program in Venezuela. We are cooperating with the US Embassy there. Let's see. Okay, and let's see. You have some good questions. Okay, here's one, and actually this person is from Egypt and got a master's degree in law from an Egyptian university and did very well. But this person is asking, wants to study abroad to get a PhD degree in law. So are there scholarships for me, or please, how could this person do that? So you would actually need a master's of law from a US university in order to be able to do an SJD in law. So I would recommend that you could apply through Amid East, and that's another sponsoring agency like LASPAO, for a Fulbright to do an LLM and then try to get admitted beyond that for the doctorate in law, which is the SJD. Okay. So there's someone from Peru and wants to know if this program gives international grants. How's the process and what are the requirements?
again, in Peru, it would be possible to apply for a Fulbright scholarship through the Fulbright Commission there. And you can also look into applying for a FinCET scholarship in Peru. Okay, and we can take a couple of more questions. Does LASPAO help with scholarships that don't require students to return to his or her country? That's a great question. All of our scholarships, most of our scholarships are for those with the intention of going back to the country of origin. And the reason for that is to sort of help build those institutions and build up a network in country, and to continue developing the economy and the higher education system in Latin America. Okay. Yes, someone asked me to repeat my email. And again, it's AMY_WHITISH@harvard.edu. Okay, and I'm gonna take one more question and then I'm gonna hand things over to my colleague, Glaucia Ribeiro. Someone wants to know if they can do the TOEFL twice if you pass the first time just for having a better score. Yeah, I think that is feasible. You can definitely take it twice. The TOEFL is good for 2 years, but you could definitely try to improve upon your score. The only thing is you would have to make sure that you were taking it in a time frame where you could turn it in for admissions and make sure your timing was okay. Well, thank you very much. It's been a pleasure, and I will be back at the end of the presentation. Olá a todos, boa tarde, bom dia, não, boa tarde aqui eu diria em Cambridge. Eu sou Glaucia Ribeiro, eu sou coordenadora na área de comunicação para o programa Ciências Sem Fronteiras, então eu praticamente conecto, né, formo uma ponte entre os estudantes no Brasil que gostariam de fazer doutorado nos Estados Unidos para o programa, para as bolsas de estudo do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, começando com a apresentação em relação ao programa Ciências Sem Fronteiras somente, eu acho que a gente agora está no momento de receber as inscrições para o doutorado que começa no ano que vem, em agosto ou setembro. Então, com relação aos requisitos, o candidato ele não precisa ter a carta de aceite da universidade. Eu acho que eu já vou pulando pro último ponto nesta apresentação, né, que a LASPAO fará todo o processo de colocação acadêmico. Então, eu acho que os requisitos mesmos são esses os primeiros 4 pontinhos, né, no qual o candidato ele deve ser cidadão brasileiro ou estrangeiro, mas contanto que ele tenha o visto permanente do Brasil, deve também ter proficiência no idioma inglês. Então, essa proficiência deve ser provada pelos exames, pelas provas do TOEFL ou do IELTS, tá? E ele também deve ter, no mínimo, a graduação. E aqui nos Estados Unidos é bem comum um estudante que tenha somente a graduação, tá? Somente, ou seja, o diploma de bacharelado. É normal, é comum o estudante ir direto pro doutorado sem passar pelo mestrado. Ou seja, o mestrado e o doutorado, eles são feitos em conjunto, tá? Mas, ou seja, quando se haver um estudante de graduação que for aceito em uma universidade nos Estados Unidos para doutorado, ele, claro, receberá o diploma de PhD, de doutorado. Mas vale lembrar que não precisa ter mestrado para se inscrever para o programa Ciências Sem Fronteiras. Uma outra informação importante também é com relação ao diploma, ou seja, a gente sabe que o ano letivo no Brasil é diferente dos Estados Unidos,
Então, caso o estudante ainda esteja estudando, né, fazendo a graduação ou mestrado em uma universidade no Brasil ou em qualquer outra universidade fora do Brasil, ele pode se inscrever para o programa Ciências Sem Fronteiras para começar o doutorado em 2014, mas deve ter, contanto, né, eu diria que deve ter o diploma né, da graduação ou do mestrado até 30 de junho de 2014. Então, vocês podem se inscrever nesse período, enquanto vocês estão estudando, né, buscando a graduação, o mestrado, mas contanto que vocês tenham o diploma dessas instituições até 30 de junho de 2014. E aí começa já o doutorado em agosto ou setembro, né, do ano que vem. E, por último, com relação a Ciências Sem Fronteiras, como muitos de vocês conhecem, o programa exige que esses estudantes demonstrem interesse, tá, nas áreas científicas. Tá? Então, é um investimento do governo brasileiro investir nessas áreas de necessidade, que são as áreas relacionadas à ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Né? Eles querem formar futuros cientistas. Então, como muitos de vocês conhecem, esse programa, do Programa Ciências Sem Fronteiras, é uma forma de vocês buscarem conhecimentos fora do Brasil e depois, nesse período, vocês retornarem para o Brasil para contribuir pelo país. Então, são essas áreas mesmo, são 18 áreas, se a gente for colocar as subseções, nós temos essa informação no nosso site, como também no site do Programa Ciências Sem Fronteiras. E, novamente, vale lembrar que a LASPAL fará todo o processo de candidatura, né, que nós chamamos aqui de colocação acadêmica. Então, vocês não precisam ter a carta de aceite da universidade, tá? Até porque as candidaturas elas começam já lá para o final do ano, que eu vou explicar depois na apresentação. Então, para vocês se inscreverem por LASPAL, vocês não precisam ter a carta de aceite da universidade. E vale lembrar também que a LASPAL, com relação ao programa Ciências Sem Fronteiras, nós somente administramos as bolsas de estudos de doutorado pleno nos Estados Unidos, tá? Então, nós somos parceiros, a LASPAL é parceira do programa Ciências Sem Fronteiras, mas somente para o doutorado pleno, né, que é uma modalidade da bolsa, nos Estados Unidos, não em outros países, e não há outra modalidade, tá bom? Logo em seguida, eu tenho a informação de como se inscrever. Então, se vocês têm esses requisitos, é importante identificar a área prioritária, que, como eu havia falado, são 18 áreas, e essas áreas elas podem ser encontradas no próprio site do Programa Ciências Sem Fronteiras, ou no site da LASPAL, e essa informação eu passarei depois. Como também havia falado anterior, é importante prestar o TOEFL ou IELTS até 15 de setembro. Em relação à pontuação mínima destes exames, nós temos também no site, mas eu posso, né, lembrá-los que para o TOEFL é importante que vocês tenham uma pontuação de 79, né, com uma pontuação mínima, 79. Para o IELTS seria 6,0, tá? E para a LASPAL, quando vocês se inscreverem, é importante que vocês tenham essa pontuação mínima, e é importante que vocês prestem esse teste até 15 de setembro, porque demora um pouquinho para a gente receber o report, a gente fala report, o report oficial do ETS, que é uma empresa que administra essas provas, ou do British Council, para o teste IELTS. Então, é importante que vocês prestem esse teste até 15 de setembro. E o terceiro ponto é com relação ao GRE, tá? O GRE Revised, que existe 2 tipos de GRE. O que vocês vão ter que prestar é o GRE Revised, que é uma prova também, onde a prova analisa o seu raciocínio lógico, tá? Quantitativo, e também com relação à escrita, à redação. Ela é feita em inglês,
E é uma prova onde é exigido, tá? Deve prestar essa prova para os estudantes interessados em estudar em qualquer universidade nos Estados Unidos a nível, né, mestrado ou doutorado. Então, a partir da graduação, estudantes de qualquer lugar do mundo e até os americanos aqui também, eles exigem, as universidades exigem que essas pessoas, esses estudantes, eles prestem o GRE Revised, tá? Então, para o exame GRE Revised, o estudante pode prestar até 31 de outubro, e até porque as pontuações chegam muito mais rápidas, né, pra gente, na LASPAL. E, por fim, temos a inscrição, né, vocês têm que completar a inscrição online da LASPAL até 30 de setembro. Tá? E eu vou explicar um pouco sobre esse processo mais detalhado, porque é um ciclo mesmo da Bolsa de Estudos. Então, a inscrição mesmo, para começar todo o processo com relação à inscrição mesmo da Bolsa de Estudo, vai até 30 de setembro, é o primeiro passo. Tá? E com relação ao GRE, um outro motivo, voltando ao ponto 3, um outro motivo de o estudante poder prestar a prova, ou seja, a LASPAL exigir o GRE até 31 de outubro, perdão, é porque dá tempo mais para vocês se prepararem para a prova, porque é um pouco difícil. Tá? Então, com relação à inscrição, se vocês se inscreverem para a LASPAL, vocês podem se inscrever até 30 de setembro, mas contanto que vocês tenham uma pontuação do TOEFL ou do IELTS em mãos. Nós precisamos das pontuações em mãos de uma dessas provas. Mas com relação ao GRE, essas pontuações podem vir depois de inscrito. Tá? E um outro ponto importante é que depois de inscrito, né, depois de enviar e submeter a inscrição online da LASPAL, o que faremos, né? A gente tem uma equipe, um comitê que chamamos, né, de pré-seleção, e faremos a revisão dessas inscrições em base contínua, tá? Então, como as inscrições abriram dia 1º de março, nós estamos recebendo as inscrições constantemente, e a análise dessas inscrições, a partir de hoje, até gostaria de mencionar isso, é que nós estamos processando muito mais rápidos. Então, se vocês se inscreverem hoje, vocês podem receber o resultado da pré-seleção em 2 semanas, eu diria, no máximo. Antigamente, até semana passada, estavam processando essas inscrições em 1 mês. Então, depois, claro, se vocês forem pré-selecionados, a LASPAL dará todo o suporte para a colocação acadêmica. Então, isso quer dizer que tem a ver com as candidaturas, é quando a gente, né, temos as especialistas em colocação acadêmica, nós entramos e ajudamos os estudantes pré-selecionados a já começar as candidaturas aqui nos Estados Unidos. Das universidades aqui nos Estados Unidos, né, a nível doutorado. Então, essa preparação, que eu diria, desses materiais que são necessárias para essas candidaturas, eu tenho aqui na tela, aqui embaixo, que é a proposta acadêmica, que é como se fosse uma redação entre 2 a 3 páginas. Também tem um currículo, né, parecido com um resumê, um pouco diferente, porque é mais acadêmico. Também temos a proposta de pesquisa, temos as cartas de recomendação, o histórico escolar, o diploma também. Esses 2 são importantes porque devem ser traduzidos em tradução juramentada, entrevistas com os departamentos, né, caso assim, um professor estiver interessado nesse estudante para fazer o doutorado nesta universidade, há uma entrevista assim, com o professor, ou até com algum outro professor do mesmo departamento. E caso o estudante não esteja satisfeito com a nota do GRE, ele pode prestar novamente o GRE Revised, né, o que conhecemos que realmente é o exigido. Mas existe também um prazo, mas isso são informações que
caso o candidato ele for pré-selecionado, ele receberá depois, né, com essas informações com os especialistas em colocação. No caso existe uma prova, eu acho que, só para esclarecer, que é um outro tipo de GRE que eu falei antes, que é o GRE Subject, e é uma prova mais específica, não são todas as universidades que requerem esta prova, vale lembrar que é importante pesquisar, talvez, as universidades, se vocês têm universidades de interesse aqui nos Estados Unidos, poder pesquisar se o departamento, né, o programa, eu diria, dessa universidade, exige que o estudante preste o exame GRE Subject. Tá? Então, é algo mais opcional, isso depende de universidade para universidade. Então, não é, né, acho que não seria tão necessário em relação às candidaturas né, as inscrições para a LASPAL, devido às universidades ter seu próprio protocolo. Tá? E depois, né, dessa pequena introdução sobre os requisitos e como se inscrever, eu tenho aqui o ciclo, tá? Eu diria que é o processo mesmo de inscrição da LASPAL e do Programa Ciências Sem Fronteiras para as bolsas de estudos de doutorado pleno nos Estados Unidos. Esse processo é como trabalhamos, tá? Então, eu acho que eu vou usar um pouco minhas ferramentas aqui. Eu tenho a primeira aqui, que é a fase número 1, tá? Ou seja, eu acho que ficaria mais claro dizer que temos esse processo, né, esse ciclo da bolsa, são 4 fases. Então, acho que o número 1 é esse daqui, que é o que estamos fazendo agora, tá? Esse daqui, que realmente vocês devem prestar o TOEFL, o teste TOEFL ou IELTS, o GRE também, mas, né, existe um prazo que é até 31 de outubro, mas vocês não precisam esperar as pontuações do GRE para poder se inscrever pela LASPAL. Então, as inscrições abriram, tá? Foi em março e vão até 30 de setembro. Então, depois de inscritos, né? Aí, se o candidato for pré-selecionado, ele começa o processo número 2. E eu até coloquei uma estrelinha aqui do lado para informar que o processo de pré-seleção é contínuo. Então, caso o candidato ele se inscreva pela LASPAL hoje, ele pode receber a pré-seleção mais rápido, como eu havia falado, a gente está processando muito mais rápido, até 2 semanas, né? E assim que for pré-selecionado, já começa todo o processo de preparação dos documentos para as candidaturas, que é um requisito, necessário, né? Então, a proposta acadêmica, o CV, a proposta de pesquisa, o histórico escolar, etc. Então, eu acho que o que vale, né, eu gostaria de mencionar aqui, quanto mais cedo, melhor, porque se o candidato ele for pré-selecionado, a LASPAL tem todos os recursos para tem todos os recursos, né, para dar o suporte desses materiais, porque exige um pouco de trabalho, eu diria, principalmente com relação às redações. As especialistas em colocação acadêmica, ela fará todas as revisões de documentos, da proposta acadêmica, do CV, ver se está tudo certinho, se o prazo das candidaturas, cada candidato pré-selecionado tem essa lista como de conforme. E vale lembrar também que, com relação às candidaturas, que é o processo número 3, né? Ou seja, quando os materiais estão todos preparados, tem o processo, a fase número 3, perdão, que é onde começa a colocação acadêmica, né? Aqui eu tenho em inglês Academic Placement. E a data que eu tenho para a colocação acadêmica, que são as candidaturas das universidades aqui nos Estados Unidos, elas começam, essas candidaturas nas universidades, elas começam entre novembro, tá? E vai até março. Então, cada universidade tem o seu prazo para enviar as candidaturas, e a LASPAL, ela segue esse prazo, mas eu acho que entre a fase 2 e a fase 3 é onde nós trabalhamos
com os estudantes, né, com os candidatos pré-selecionados, para mesmo preparar esses documentos e ter a certeza de que eles gostariam de entrar nas universidades, né, que eles desejam. Então, eu acho que também vale lembrar que na colocação acadêmica, que é a fase número 3, o candidato ele tem até 5 universidades, tá, de escolha mesmo, e é onde essa lista será passada para a LASPAL. Então, vale lembrar que essa lista dessas universidades, eu acho que eu diria essas escolhas, tá, dessas universidades, elas não são feitas pela LASPAL, mas sim pelo candidato. Então, acho que minha recomendação seria vocês pesquisarem bastante as universidades de interesse, os prazos, se a universidade exige ou não o GRS Subject. Eu acho que é mais que conhecer mesmo o programa que você está interessado em fazer doutorado nos Estados Unidos. Quando chega a fase número 3, que é a colocação acadêmica, é quando vocês vão informar a LASPAL, ok, gostaria de entrar nessa, né, eu gostaria de me candidatar para essa universidade A, B, C e D. E durante essas candidaturas existe uma taxa, que é onde a LASPAL é responsável por essas taxas. Então, geralmente, cada universidade tem custos de candidaturas, eu diria, entre $50 a $200. Então, eu acho que é uma oportunidade de vocês não se preocuparem, porque a LASPAL faz todo, ajuda, né, eu diria, nessa parte financeira com relação às candidaturas, que existe um custo. E um outro ponto importante é que, com relação à preparação dos materiais, vocês só devem enviar 2 cópias, por exemplo, do histórico escolar com a tradução e a proposta acadêmica e o CV. Nós somente precisamos de 2 cópias. Por quê? Porque nós centralizamos, a LASPAL centraliza esses documentos, e como temos contato com essas universidades, nós enviamos esses documentos diretamente para as universidades. Então, vocês não precisam se preocupar em, por exemplo, há 5 candidaturas, então são 5 cópias de cada material. Não. Nós somente precisamos de 2 cópias e nós, aqui na LASPAL, nossa equipe, né, autenticamos e, assim, distribuímos para as universidades que os candidatos têm interesse em participar da colocação acadêmica. Tá? Então, acho que em relação ao custo, vocês vão economizar bastante com relação à tradução e taxas das universidades para a candidatura, etc. Então, acho que isso fica, acho que deixa, né, só para deixar em mente mesmo. E depois de tudo, né, no final, tem a fase número 4, que é a fase mesmo de, aqui chamamos de acompanhamento, que é quando o estudante já vai começar o programa de doutorado, ou seja, a partir do momento que ele começa o programa de doutorado, ele, o bolsista, né, vai continuar com a LASPAL por 4 anos. E eu acho que esses 4 anos é uma outra informação também importante, né, com relação às bolsas de estudos de doutorado pleno nos Estados Unidos. A bolsa de estudo do programa Sem Fronteiras somente cobre por 4 anos, tá? Os custos financeiros com as universidades aqui somente por 4 anos. A bolsa somente tem duração de 4 anos. Então, realmente o acompanhamento, e o acompanhamento tem mais a ver com ter a certeza de que que as matrículas estão sendo pagas, que os seguros de saúde, né, que vocês precisam ter seguro de saúde aqui na universidade, estão tudo sob controle. Então, realmente administramos as bolsas de estudos enquanto vocês estão estudando. Né, então, vocês vão ter essa vida acadêmica sem se preocupar sem se preocupar com os dures, aqui chamamos, né, com as responsabilidades mesmo de administrar os estudos, né, os programas acadêmicos de vocês. A LASPAL faz todo esse processo, tem todo esse serviço, eu diria. Novamente, as inscrições, tá, das bolsas de estudos do programa Sem Fronteiras doutorado pleno nos Estados Unidos estão abertas até 30 de setembro, então vou colocar sublinha aqui em amarelo, 30 de setembro, tá, para o doutorado que começa em 2014, em agosto, setembro de 2014, nas universidades aqui nos Estados Unidos. E a bolsa também, ela somente tem uma duração de 4 anos, tá, então
vocês farão o doutorado aqui nos Estados Unidos por 4 anos, que é o custo mesmo da bolsa, por esse tempo mesmo. E próximo seriam, como a gente está entrando no segundo ano, tá? Essa é uma lista que eu preparei com estudantes que irão, os bolsistas, né, que vão começar os estudos de doutorado aqui nos Estados Unidos esse ano, né? Alguns já começaram no início de agosto, outros vão começar agora em setembro. Então, essa é uma lista que eu preparei pequena. Existem muitas universidades que eles estão... que eles vão, né, começar o programa de doutorado. Então, eu tenho aqui Harvard, Cornell, Rice. Bom, o que eu queria dizer é que eles estão em toda parte dos Estados Unidos e isso que é o que vale mesmo. Então, acho que é uma lista mesmo pequena. Esse é do primeiro ano, que vão começar agora, ou seja, eles se inscreveram no ano passado e vão começar agora esse ano, já começaram, né, agosto e setembro de 2013, esse ano mesmo agora. E por último, uma informação, acho que poderá ajudar vocês com relação às inscrições, como é que o programa de doutorado funciona aqui nos Estados Unidos, como prestar o exame GRE, que é um dos dilemas, eu diria assim, dos estudantes, principalmente internacional, porque é um pouco difícil e exige muita preparação. Então, a LASPAL fará palestras online com relação a esses tópicos, mas, claro, especificando para o programa Ciências Sem Fronteiras. Então, acho que é importante vocês terem uma boa preparação, principalmente para a inscrição online da LASPAL. Se vocês não forem pré-selecionados, vocês não poderão participar do processo de colocação com a gente. Então, vale a pena vocês participarem dessas palestras. Há informações muito importantes. Então, eu tenho aqui os detalhes com relação às datas e como vocês podem se registrar para participar, tá? E é isso. No próximo mês haveremos palestras online, mas caso vocês estejam interessados em submeter a inscrição da online da LASPAL nesse mês de agosto, acho que vale a pena participar dessas palestras, ok? E por último, eu deixo as dúvidas de vocês aqui. Eu creio que eu só tenho apenas 11, 12 minutinhos. Uma outra informação importante é com relação à minha informação de contato. Vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail que eu vou soletrar para vocês, que é Glaucia, né, GLAUCIA_, que é o tracinho embaixo, Ribeiro, que é meu último nome, que é RIBEIRO, @harvard.edu, de educação, né, EDU. Então, esse eu deixo um e-mail para vocês, mas, sim, um e-mail para vocês, né, caso vocês gostariam de enviar dúvidas para mim, mas eu acho que agora será o momento de perguntas, então pode deixar suas dúvidas na caixa de perguntas, né, de chat aqui que eu tenho de questions. Vocês não têm perguntas? Ok, deixa eu ver. Eu acho que eu devo ter recebido... ok. O financiamento é só para doutorado ou pós? É somente para doutorado. Cada modalidade tem seu próprio parceiro. Eu não sei exatamente se existe um parceiro para pós-doutorado, mas em relação à LASPAL, realmente nós somente administramos as bolsas de estudos de doutorado pleno, somente. A LASPAL faz a inscrição do candidato nas 5. Poderia enviar essa pergunta novamente? Não entendi com relação às 5. A próxima pergunta. É válido para... a LASPAL faz a inscrição do candidato nas 5 universidades, eu diria... E depois eu tenho uma pergunta. É válido para o Ciências Sem Fronteiras? Poderia enviar essa pergunta novamente, por favor?
Uma outra pergunta. Tem uma pergunta para quantas universidades o estudante pode se inscrever. Então, com a LASPAL, vocês podem se inscrever para 5 universidades, tá? Então, são 5 universidades mesmo. Vocês podem se inscrever para as outras universidades. Por exemplo, se vocês têm uma 6ª, 7ª, 8ª universidade, não tem problema. Mas vale lembrar que a LASPAL não cobrirá os custos, tá, das candidaturas. A LASPAL não poderá enviar os materiais diretamente para o departamento de admissão dessas universidades. Então, acho que o que eu quis dizer é que a partir da 6ª, 7ª, 8ª universidade, toda a candidatura deve ser feita pelo próprio estudante, tá? Não tem problema. E no final, né, no final do processo na fase número 3, que é o processo de candidatura, a gente chama aqui de colocação acadêmica, vocês vão informar as especialistas em colocação sobre as outras universidades, ou seja, a 6ª, 7ª, 8ª universidade, ou que seja, que vocês participaram das candidaturas. A gente precisa ter isso em mente para só ter um controle de números mesmo, porque no final as especialistas em colocação, elas podem intervenir com a 6ª, 7ª, 8ª universidade. No início das candidaturas não podemos enviar os materiais, não podemos cobrir com custo de candidatura. Mas no final, né, quando vocês vão receber os aceites, né, as cartas de aceite ou de rejeição das universidades, nós precisaremos saber para que podemos mediar com a universidade, e também precisamos saber da sua decisão, né? Caso vocês for aceito em 3 universidades das 5 universidades, né, da lista da LASPAL, e você tem a 6ª, 7ª universidade que vocês também foi aceito, caso o estudante decida pela 6ª universidade, por exemplo, aí a LASPAL pode entrar e mediar com relação à administração da bolsa, isso não tem problema, ok? Sim, eu posso voltar os links das palestras. Eu acho que essa aqui foi a pergunta. Tá, então essa é as palestras que iremos ter amanhã, né, como preparar uma candidatura, e semana que vem, segunda, terça e quarta, são as próximas palestras, e dia 28 é a última palestra, então é uma forma também de vocês lembrarem que, né, é o final do mês de agosto, então caso vocês queiram se inscrever, né, por essa época, acho que é bastante importante. E novamente, quanto mais cedo, melhor, gente, porque se vocês têm a pré-seleção da LASPAL, vocês podem começar a preparar os documentos, pesquisar as universidades. A LASPAL tem todos os recursos com relação a listas de universidades, como entrar em contato com o professor, como preparar por exemplo, se tiver o GRE Subject para aquela universidade. Tudo isso, a LASPAL tem esses recursos, mas vocês precisam ser pré-selecionados. Então, quanto mais cedo, melhor. Eu tenho interesse em um programa que eu acredito que é educação. É diferente esse, porque realmente as áreas devem ser áreas relacionadas às áreas científicas, né, que é ciência, tecnologia, inovação, engenharia e matemática. Com relação à educação, temos os programas da Fulbright, mas não Fulbright Brasil, né, mas a LASPAL não administra os programas da Fulbright Brasil. Administramos a Fulbright para todos os países da América Latina e Caribe, mas não do Brasil. Então, acho que vale buscar esse tipo de bolsa de estudo, né? Ou também da OAS, que se vocês entrarem no site da OAS, eles têm os próprios calendários para cada área de estudo, com relação às bolsas de estudos, eu diria, de todos os níveis, né? Graduação e pós-graduação. Então, acho que é a OEA, que a gente chama aqui na Organização dos Estados Americanos. No Brasil, chamamos de OEA. Então, vocês podem buscar esses programas também. Um desses 2 programas também. E eu vou buscar a última, eu tenho mais 1 minuto, então vou buscar, tenho 2 perguntas aqui e a gente finaliza. Eu fiz um curso de tecnólogo de 2 anos. Tecnólogo aqui nos Estados Unidos, com a avaliação do programa em geral,
o tecnólogo aqui chamamos de Associate Degree. Então, existe bolsas de estudo, sim, para tecnólogos. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos não aceitamos que um estudante que tem um diploma de tecnólogo, ele realmente não pode fazer doutorado, né? Ele precisa ter o diploma de graduação e logo em seguida, né, logo que depois passar pela graduação, aí sim ele pode buscar um doutorado. Mas infelizmente nos Estados Unidos, com toda a avaliação que eles fizeram aqui em relação ao ensino superior, tecnólogo aqui é equivalente, que tecnólogo no Brasil equivale aqui a uma Associate Degree. Então é por isso que fica um pouco difícil desses estudantes buscar um doutorado. Mas há sim bolsas de estudos do programa Ciências Sem Fronteiras para os tecnólogos. Tá? Então eu sugiro que vocês entrem no site do programa Ciências Sem Fronteiras. E por último, sim, a LASPAL interage sim com o Ciências Sem Fronteiras, até porque eles são os patrocinadores das bolsas de estudo, né? Então eles que fazem a parte eles são patrocinadores, ou seja, eles que são, né, eles que são responsáveis pelo custo do programa de doutorado, dos estudos de doutorado nos Estados Unidos. Então isso é verdade, sim. A LASPAL sim interage com o programa Ciências Sem Fronteiras. Tá? Eu gostaria de agradecer a todos, a participação de todos. Meu e-mail novamente é glaucia_ribeiro@harvard.edu. As inscrições do programa Ciências Sem Fronteiras estão abertas até 30 de setembro para o programa que começa, de doutorado, que começa no ano que vem, em agosto e setembro de 2014. Muito obrigada. Envie um e-mail para mim com dúvidas, eu estarei à disposição de vocês. Eu tenho a Amy também, que ela fará toda também os agradecimentos em inglês com relação ao Fulbright. Yeah, thank you so much again for joining us and for your attention today. I know that they're going to be broadcasting this presentation, so you'll be able to see it again. But thank you, and please start preparing for Fulbright and tell everyone to apply. Thanks again.